Hi guys, my name is Luciano Nóbrega and I am a math teacher. Olá pessoal, meu nome é Luciano Nóbrega e eu sou professor de matemática. Decidi estudar inglês aqui e estou convidando você a estudar comigo, tá? Essa é a nossa terceira aula, então se tiver dúvida nas aulas anteriores, fica aí a playlist. Vamos começar então nossa terceira aula falando sobre School Objects, Vocabulary. Objetos escolares, vocabulário. Objetos escolares, vocabulário. School Objects, Vocabulary. Now, it's time to know the names of some objects we use at school. Agora é tempo, né, de conhecer os nomes de alguns objetos que nós usamos na escola. Vamos lá. First, a memory stick. A memory stick is em português nós chamamos já de algo em inglês, né? Chamamos de pendrive, que também é em inglês. Traduzindo ao pé da letra, seria como um bastão de memória, né? Por ser pequenininho, né? Tá mais para um graveto de memória. Well, a memory stick, ok? Muito bem, prosseguindo. A pencil case. A pencil case é um estojo de lápis. A pencil case, ok? Esse A está dizendo um bastão de memória, um estojo de lápis, ok? Esse A para dizer que é um. O próximo, a school bag. A school bag, uma mochila escolar. A school bag, uma mochila escolar ou uma sacola escolar, beleza? Próximo, an eraser. An eraser quer dizer um apagador. Esse an é como se fosse o A de memory stick, certo? Só que em inglês, quando esse A vem antes de uma palavra que começa com uma vogal, mais precisamente com som de vogal, a gente usa an. An eraser, ok? Uma borracha. An eraser. Próximo, a book, um livro. A book, um livro. A notebook, um caderno. A notebook, um caderno. Então veja que nesses 6 primeiros exemplos, o único diferentão aqui é o apagador, porque a palavra começa com a letra E, e aí o ao invés de A, fica N, ok? An eraser, beleza? Próximo, a pencil, um lápis. A pen, uma caneta, ok? Pencil é lápis. E pen é caneta, ok? E a pencil sharpener, um apontador de lápis, beleza? Muito bem. Qualquer dúvida, poste nos comentários. If you have any doubt, post them in the comments. Vamos reforçar isso que a gente acabou de estudar a respeito do artigo a ou an. A ou an. Article a an. Artigo a ou an. The article a an is used with countable and singular nouns. O artigo a ou an é usado com nomes contáveis ou em singular. Vamos entender isso aqui na prática, ok? We use a before a consonant sound. Ou melhor dizendo, we use a before a consonant sound. Nós usamos a
antes de um som de consoante. It's a book, certo? O B tem som de consoante, é uma consoante, por isso a gente usa o A. Beleza? We use an before a vowel sound. We use an before a vowel sound. Nós usamos an antes de um som de vogal. It's an eraser. Aquele exemplo que a gente viu, né? An eraser. Porque esse é uma vogal, som de vogal. Cuidado. Warning, warning, warning. Warning significa alerta, tá? Aviso. Cuidado. Vamos lá. Qual é o cuidado que devemos ter? Some words that begin with a vowel letter in writing have a consonant sound, such as. Algumas palavras que começam com uma letra vogal em escrita têm um som consoante, tal como a United Group. O que está dizendo aqui? Que algumas palavras que começam com a letra vogal na sua escrita têm o som de consoante, tal como. Então, ó, United começa com U, certo? Mas a gente, o U, a letra U, a gente lê U. É como se fosse assim, ó, tipo a palavra você, tá certo? Quase isso. Então, o Y é como se fosse uma consoante. E aí, por isso que não é Ununited Group, não é com AN, não é AN nesse caso, é só A, tá bom? A United Group. Da mesma forma, a University. Ou seja, quando for uma vogal, normalmente essa vogal for U, não vai ficar AN. Porque normalmente o U vai ter esse som de U e eles consideram o Y como se fosse uma consoante. Beleza? Muito bem. A one-year-old child. Uma criança de 1 ano de idade. Confuso, né? É como se fossem as exceções. Nesse caso, também não é AN, tá? É A. Esse O, ele vai ter som de consoante. On. Beleza? São pegadinhas, são exceções, enfim, não se preocupa com isso assim tanto não. Eu mesmo não tenho essa preocupação. Continuando. Some words that begin with a consonant letter in writing have a vowel sound. Algumas palavras que começam com uma consoante, uma letra consoante, na escrita, têm um som de vogal. É o contrário daquilo que a gente viu agora, né? Tipo, H é uma consoante, mas quando a gente fala an hour, 1 hora, tá? 1 hora, não 1 hora, não assim, tá? 1 hora tipo uma determinada hora, certo? Aí, aqui não é a hour, não é, certo? É como se esse H fosse mudo e aí a gente coloca o N, porque logo depois vem uma vogal, an hour. E o outro exemplo, an MVP player. Apesar do M ser uma consoante, aí a gente coloca an, porque é como se fosse M. Esse M a gente lê como se fosse M. Confuso, né? Não se apega assim desse jeito não, fica tranquilo. Vamos ver os exemplos, ver se vai ser mais fácil. Olha, example 1, exemplo 1. What is it? It is a pencil, ok? A, porque depois é uma consoante, ó. Certo? Example 2, exemplo 2. What is it? O que é isso? It is an apple. Isso é uma maçã. E aí, ó, começa com vogal a palavra apple, então o artigo é an. Beleza? Lembra sempre disso. Aquele aviso ali são exceções, raramente vamos usar. Exemplo 3.
What is it? It is a university. University. Bem, aqui está aquele exemplo lá que eu acabei de dizer que a gente não precisaria se preocupar tanto. Então a gente pega uns casos específicos. Quando a gente falar de university, tá? Lembra que o U é como se fosse, tem som de IU, e esse Y é como se fosse uma consoante. Por isso aqui é A ao invés de AN. Beleza? E para terminar nosso vídeo, question 1. O uso do artigo está incorreto em. Então foi uma questão de um concurso. Onde é que está incorreto? An egg, an evening, a opera ou an arm? Onde está incorreto? Acertou se você disse que está incorreto. Está incorreto aqui, ó. Esse é o errado. Tá? An opera. O correto é an opera. Tá? O uso do artigo está incorreto, então a alternativa que a gente tem que marcar, letra C. O correto é an opera. Ok? If you have any question, please post in the comments. If don't have doubts, see you next class. Bye bye.